Gelado! Nossa, eu devia ter tomado antes. Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Catarina Carvalho e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como tornar a sua casa com mais cara de um lar. Eu estou finalizando um e-book sobre organização da casa de uma forma bem dita. É a organização da casa com a manutenção, onde eu vou te ensinar tudo para você sair do caos e ir para a ordem na sua casa. Eu escrevendo esse livro, eu parei e falei assim, cara, eu não sou a melhor pessoa para escrever esse livro. Muitas vezes a gente associa uma casa organizada a um hotel 5 estrelas. Sabe aquele lugar que você entra, que as toalhas estão perfeitamente dobradas no banheiro, sabe, com um kitzinho ali de higiene, com, sabe, tudo muito impecável. E a minha casa não é impecável, a minha casa é organizada, é legal viver aqui, a gente vive bem, a gente vive saudável, sabe? As coisas são limpas, mas a minha casa não é impecável. Você vai achar uns livros fora do lugar, às vezes tem umas sacolas de presente que eu vou dar um presente pra alguém que fica aqui nessa bancada do escritório. Então, assim, a minha casa, ela não é perfeita, por isso que eu falei, e eu falo isso na introdução, assim, gente, eu acho que se essa é a sua expectativa quanto ao e-book, não compra, porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é uma casa onde as pessoas vivem. E isso é algo que pegou muito pra mim, porque a minha casa, logo que eu casei, minha casa era muito bagunçada e tudo, mas a minha casa, ela era assim, se vinha visita aqui, eu, tipo assim, gastava o dia e deixava tudo muito impecável. Muito impecável. E as pessoas entravam e sempre tinha um choque, assim, né? Porque eu casei há 7 anos atrás, então eu tava numa vibe de decoração escandinava, bem minimalista. Não é um escandinavo rústico, mas um escandinavo bem minimalista, voltado até um pouco pro industrial. E aí, quando eu organizei minha casa ela ficou com muitas coisas, com muitas linhas retas, com, sabe, muito tons de cinza, preto, branco, cinza. E assim, esse era o meu forte aqui, sabe? Eu não gostava de muita cor, não gostava de roupa de cama colorida. Eu tenho várias roupas de cama que são cinzas, tipo, e isso, né, na época, né, não era muito fácil de achar, tanto que as roupas de cama cinza que eu tenho, inclusive, meu marido trouxe dos Estados Unidos, porque lá achava mais, aqui a gente quase não achava, e hoje isso ficou em alta, mas era tudo muito reto, muito distanciado. Era uma casa linda pra ser um monstruário, mas não tinha aquela carinha de casa, sabe? Eu fui muito pra esse lado do minimalismo e eu dei com os burros na água. Antes eu trabalhava fora, eu comecei a trabalhar em casa, e aí eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei a falar assim, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu tinha uma estante de Coca-Cola, meu escritório era totalmente preto e branco, e aí aquilo começou a me estressar, aí eu tirei, aí eu coloquei uma madeirinha no escritório, só que ainda assim a minha casa era muito preto no branco e cinza, preto no branco e cinza. Eu acho que eu tomei raiva da cor cinza. O preto e branco é impossível a gente tomar raiva do preto e do branco, né? Mas do cinza, cara, eu entrei em parafuso com cinza, eu comecei a rejeitar tudo que era cinza. Mas eu não tava ainda entendendo. Até que eu fui na casa de uma amiga. E quando eu fui na casa dessa minha amiga, eu falei assim: cara, essa casa tem cara de casa. É aquela casa que te abraça, que você chega e você se sente à vontade. Sabe aquela casa, sabe? Bem. Não é, a casa dela não é com cara de casa de vó, mas te ajuda a lembrar isso, sabe? Aquele tapete fofo na sala com um cesto de vime como mesa de centro. Ai, a coisa mais linda. Plantinhas em todos os lugares. Quando eu entrei na casa da minha amiga, eu falei assim, gente, eu quero que a minha casa abrace como a casa dela abraça. E aí eu vim pra casa e eu falei assim, esse é o problema. E nessa época minha casa tava toda cimento queimada, tava toda assim, cinza, preto e branco, cinza, preto e branco. E aí eu falei, não, isso tá me fazendo mal, isso tá fazendo mal pra gente, não. E aí eu comecei a desejar engravidar e eu falei assim, cara, como uma criança vive nessa casa, essa casa não tem cara de casa, parece uma clínica. Todo mundo que vinha aqui em casa falava, nossa, que casa linda, mas parecia uma clínica. E daí eu peguei e comecei os do it yourself, né? Arrumei um tanto de planta, aprendi a cuidar de planta, arrumei uma horta, sabe? Eu comecei a cuidar, aí eu pintei a casa toda, eu que fiz isso daqui, eu medi, coloquei como uma cabeceira no meu quarto, aí eu pintei a sala também. A sala eu tenho uns planos pra sala, mas ainda meu marido, a gente não alinhou os planos, por isso, e a gente tá esperando nós dois alinharmos pra gente fazer o que for votado no final, né? Tem que ser os dois decidindo. Mas eu troquei o sofá, a história do sofá é ótima, eu conto no e-book também. Ele ainda não tá pronto, mas pode ser que o dia que você estiver assistindo, ele esteja aqui embaixo. Então acho que vale a pena você dar uma olhadinha se o e-book já não tá liberado. Se ele tiver, eu vou colocar bem em cima para facilitar a vida. E teve algumas coisas que eu vi que foram essenciais
para eu tornar a minha casa com mais cara de lar. Uma delas eu já falei, que são as plantas. Cara, as plantas trouxeram vida para minha casa. Então, eu coloquei planta, aqui tem planta ali em cima, tem planta ali em cima, aqui em cima não, aqui eu tirei. Tem planta ali em cima, tem planta ali, planta aqui. Essa orquídea tem 4 meses que ela tá florida, a coisa mais linda. Eu tenho mortinha onde eu colho para fazer espaguete lá, o meu manjericão, coloco por cima assim do meu bolho bolonhesa. Eu tenho várias plantinhas espalhadas pela casa e isso começou a trazer vida, sabe? No início eu não sabia muito cuidar e eu colocava todas as plantas na água. Eu tenho algumas que estão na água, eu acho que eu vou colocar algumas imagens pra vocês. E eu comecei a colocar várias plantas na água e aí assim, porque eu falava, eu não sei cuidar, então pelo menos na água vai dar certo, vai dar bom. Então a primeira coisa que pode ajudar muito a sua casa a ficar com mais aquela cara de casinha são plantas. Isso eu vi na casa da minha amiga, a casa da minha amiga é cheia de plantas linda, maravilhosa. A segunda coisa são luzes amarelas e brandas. Aqui em casa é muito gostoso à noite, porque as luzes elas são amarelas. Na verdade, a gente tem um dispositivo que a gente consegue colocar a luz tanto branca quanto amarelada, mas a gente gosta de usar ela bem amareladinha. Então é super gostoso. A casa, ela ajuda você a entender ali que é noite, a casa fica bem aconchegante. Nós temos alguns abajures, abajur no quarto, as luzes da sala nos lustres, assim, são mais fracas, tudo isso, né, a croica, ela é mais forte, mas as luzes que são nos pendentes, elas são mais fracas, justamente para dar mais esse aconchego, e isso foi muito bom. A terceira coisa que eu fiz foi colocar cor em pontos específicos, então eu comprei roupas de cama mais coloridas, eu comprei toalhas mais coloridas, almofadas mais coloridas, sabe, coisas para mesa mais coloridas, eu comecei a trazer mais cor para minha casa, porque antes eu fugia da cor e agora eu tenho trazido mais cores para minha casa, estou com vários projetos agora que eu vou aprender a costurar. Ai, imagina aprender a costurar. Estou com a máquina aqui e agora eu quero aprender a costurar para colocar vários pontos de cor na minha casa, né? A maluca, a pessoa que queria tudo preto e branco, querendo colocar várias cores. A quarta coisa que eu fiz, que também eu aprendi com essa minha amiga que fui na casa dela, maravilhosa, foi a colocar partes da minha história ao longo da minha casa, pela minha casa. Então, aquelas coisas que não são perfeitas, mas contam a nossa história, eu fui colocando pela nossa casa. Uma aquarela que eu fiz, eu coloquei ali. Algumas coisas nossas eu fui colocando pela casa. E como isso é maravilhoso, como isso traz um aconchego. Aquela coisa que você olha e fala assim, nossa, isso é de tal momento, isso faz sentido, como é gostoso ter isso, nossa, que lembrança boa que isso me traz. Então, todas essas coisas eu comecei a colocar na minha casa. E uma coisa que eu me afastei muito foi do perfeccionismo. Então, assim, teve um dia que a gente foi construir o cantinho do café. Eu adoro fazer coisas de casa, né? Eu que construí o cantinho do café, agora eu quero reformar meu móvel da cozinha, quero aprender a costurar. As vozes da minha cabeça falam que eu sou capaz, eu acredito nelas e a gente vai fazendo. E aí, quando eu fui fazer o cantinho do café, acabou que, acho que foi ou a parafusadeira ou o parafuso, ele escorregou e deu um arranhado na mesa, que só eu vejo, claro, né? Mas aí eu comecei a ficar implicada, só que eu falei, cara, isso é uma história. É a história de, nossa, que arranhado é esse? Ah, é do dia que a gente tava construindo um cantinho do café e tal. Então, assim, às vezes a gente começa a olhar muitos defeitos da nossa casa como alguma coisa assim, aterrorizante, sabe? Nossa, não, tem que estar tudo perfeito e tal. Só que as coisas não são perfeitas, a vida não é perfeita, os itens não são perfeitos. E eu tinha muito isso de ficar querendo tudo muito perfeitinho, só que as coisas simplesmente não são assim. Então, eu permito que a minha casa tenha essa imperfeição, sabe? Tenha algumas coisas que aconteceram, a história tá marcada ali. Claro, né? Tudo tem limite. Tem uma coisa caquética, feia, que você não gostaria de usar para uma visita, então por que que você vai usar para os seus, né? A gente tem que também olhar, né? Colocar, tem um ponto de equilíbrio, né? Um arranhado na mesa não é um problema. Tem umas coisas que contam a história. Outras contam a história, mas eu quero mudar, sabe? Um exemplo também na mesa de jantar são as minhas cadeiras, que uma vez o meu cachorro subiu e na hora de descer ele ficou muito animado e ele rasgou uma delas e eu já tô com vontade de trocar também, porque elas são brancas e elas são de tecido, aí deu muito errado, aí sabe aquela coisa que você tá louco pra trocar? Enfim, mas isso conta uma história, mas não é uma história que eu gosto de lembrar não, sabe? Então, assim, algumas coisas a gente troca, outras coisas a gente guarda como história, e isso é legal. Mas uma coisa que eu fiz foi começar a colocar coisas que contam a nossa história pela casa, né? Ah, tá tudo bem ter porta-retrato na sala. Alguém uma vez na internet falou que não deveria, que é uma coisa íntima. Que coisa íntima? É minha foto com meu marido, minha foto com minha família, sabe? É minha casa. Então, assim, ter coisas que contam a nossa história pela nossa casa é muito gostoso e a gente se sente ainda mais acolhido. A quinta coisa é colocar
texturas. E isso traz um aconchego, sabe? Esse lambri aqui é uma textura que eu trago. Tem também as cobertinhas, as mantinhas, almofadas com mais textura. Tudo isso vai trazendo um aconchego a mais. E uma coisa que eu apaixonei, assim, perdidamente, que eu não gostava antes, era de madeira. Então hoje eu sou apaixonada. Antes eu tinha pintado o meu armário do quarto de branco e aí eu me revoltei, eu tirei, dei um trabalheira para tirar, deu mais trabalho para tirar a tinta do que para pintar. Mas aí hoje ele tem aquele tom de madeira, é imperfeito, mas tem aquela textura de madeira, sabe? Aquele bonito da madeira. E como isso é bom, essas texturas elas acabam trazendo mais aconchego. Veja que é uma amadora falando, tá? Eu vi o que funcionou para minha casa e eu sei que funciona para outras casas também, porque as minhas amigas também fazem isso e fica maravilhoso. Eu tenho uma amiga que a casa dela é maravilhosa, cheia de plantinha, aquela casa que te acolhe. Tem uma outra amiga, minhas amigas são maravilhosas, elas vivem me dando mudinha de planta desde que eu aprendi a cuidar de plantas. E essas são algumas das coisas que trouxeram uma cara de casa para minha casa, para o meu apartamento pequenininho. E a minha irmã, quando eu mandei uma foto para ela da sala, do jeito que eu queria, eu fiz um teste assim como eu queria e meu marido não aprovou, por isso eu tive que mudar, mas eu fiz um teste e eu mandei para minha irmã. E ela virou para mim e falou assim: irmã, parece que moram 5 crianças na sua casa, parece aquela casa de família grande, que tá todo mundo feliz. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Então, assim, que as nossas casas tenham essa cara de casa que abraça, de casa que você é bem-vindo, que você é bem recebido. Né? Não aquela casa que você tem medo de tocar na taça, mas aquela casa que fala, você é bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Eu tagarelei muito nesse vídeo, às vezes eu acho que eu perdi um pouquinho o meu ritmo, mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que você leve para sua casa um pouquinho dessa carinha de casa, se ela tem. Que maravilha é isso, né? Como é bom viver numa casa com cara de casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!